Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje a gente vai mergulhar nos detalhes do GARI 11, um fundo de investimento imobiliário. A base é o relatório gerencial de julho de 2025. O GARI 11, para quem não acompanha tão de perto, busca ser uma solução completa em FIIs de tijolo, sabe? Foco em renda, ganho de capital, com bons imóveis e inquilinos fortes, e eles usam muito contratos atípicos. Exato. É um fundo interessante porque tem um portfólio híbrido, né? Mistura logística com renda urbana. E tem essa característica da alavancagem via CRIs, aqueles certificados de recebíveis imobiliários. Mas são CRIs casados, digamos assim, com os contratos de aluguel, o que ajuda a controlar o risco, né? Sim, sim. Bom, e o nosso foco hoje é entender dois movimentos bem grandes recentes. Uma venda importante de ativos e, logo depois, uma nova emissão de cotas. Vamos tentar desembrulhar o que isso significa para o fundo, né? Com certeza. Acho que o ponto de partida tem que ser essa venda. Isso. Foi anunciado em junho, né? E o contrato mesmo foi assinado em agosto. Venderam 10 imóveis de renda urbana, 4 que eram do GPA e 6 do Grupo Mateus, para um outro fundo, esse gerido pela XP Asset. O valor ficou ali entre 465 e 485 milhões de reais. Aqui é onde a estratégia começa a ficar realmente interessante, eu diria. Pois é, e essa venda tem várias implicações. A principal, sem dúvida, é a redução da dívida, da alavancagem. O plano é usar boa parte desse dinheiro, uns 355 milhões, para amortizar CRIs. Isso é quase metade do passivo de um dos veículos de dívida deles, o Artemis 2022. É bastante coisa. Uau, um impacto bem direto na dívida, então. E não só isso. Tem um lucro bruto potencial relevante aí para o GARI 11. Algo entre 135 milhões e 156 milhões de reais, dependendo do valor final certinho. Entendi. E como funciona essa venda na prática? O dinheiro entra todo de uma vez? Não. O pagamento é parcelado. Vai ser recebido ao longo de 24 a 60 meses. E tem um detalhe, assim, bem interessante na estrutura. O GARI 11 vai ficar com cotas subordinadas lá no fundo comprador. Cotas subordinadas. Como assim? Basicamente, funciona assim. Essas cotas têm um risco maior, mas também pegam um potencial de ganho maior se os imóveis vendidos performarem bem, se valorizarem, ou se o cenário macroeconômico melhorar, sabe? Quer dizer, mesmo vendendo, o GARI 11 mantém uma forma de participar de um ganho futuro nesses ativos. É uma estrutura mais sofisticada. Ah, entendi. É uma forma de não sair completamente do jogo daqueles ativos. Exato. E o impacto no valor patrimonial é estimado entre 42 e 50 centavos por cota quando a venda for concluída. Interessante. Mas aí, logo depois de anunciar essa venda para reduzir dívida, o fundo lança a sétima emissão de cotas. Isso foi em julho, né? E liquidou em setembro, captando 400 milhões. Vender para desalavancar e captar mais dinheiro em seguida. Pode parecer um pouco contraditório, não? Qual a lógica? É uma boa pergunta. A visão da gestão parece ser usar essa nova captação para algumas coisas. Primeiro, repor ativos no portfólio, já que vendeu alguns. Segundo, fortalecer o caixa, o que eles chamam de colchão de disponibilidades. E terceiro, consolidar essa redução da alavancagem que a venda proporcionou. A ideia é deixar o fundo mais robusto, talvez preparado porque eles veem como uma possível destrava de valor da cota no mercado secundário. Arrumar a casa para crescer ou para o mercado perceber melhor o valor, né? Certo, então é uma estratégia em duas etapas: limpar o balanço com a venda e já preparar o caixa e o portfólio para o futuro com a emissão. Faz sentido olhando assim. E como ficou a foto do portfólio depois disso tudo, olhando os dados de julho? O relatório de julho mostrava 39 imóveis. E os inquilinos são poucos mais de peso. Carrefour, BAT, a Souza Cruz, né? Mateus, GPA, Air Liquide e Almanara. Só empresa grande. E importante, 100% de ocupação e 100% de adimplência. Isso é ótimo. Nossa, 100% é excelente.
E todos os contratos são atípicos, isso significa que são de longo prazo, feitos sob medida e com multas bem altas se o inquilino quiser sair antes. O prazo médio que ainda falta nesses contratos é de 12,4 anos. Dá uma previsibilidade de receita bem grande, imagino. Muita, e a diversificação geográfica também existe, né? São 14 estados com 75% da receita vindo de renda urbana e 25% de logística. E a qualidade desses inquilinos que você mencionou, Carrefour, BAT, Air Liquide com rating AAA, GPA com AA+, são nomes muito fortes, né? Sem dúvida. Isso reduz bastante o risco de crédito. E sobre os aluguéis, em julho teve reajuste para alguns contratos, como Mix Mateus, Atacadão, Almanara. Foram reajustados pelo IPCA acumulado, que deu 5,47%. Mostra que os contratos estão conseguindo repassar a inflação. Ok, e para o cotista, o que isso significou em julho? O dividendo distribuído foi de 0,083 por cota. Considerando o preço da cota no final de julho, que era R$ 9,00, isso dava um dividend yield anualizado de 11,13%. É um yield interessante para tijolo. Sim, bastante. E a liquidez da cota no mercado secundário é bem alta, 5,2 milhões por dia em média. A base de cotistas também continua crescendo, chegando a 390 mil. E como esse yield se compara, por exemplo, com a renda fixa? Se a gente pegar a NTN-B 2035, que é um título público atrelado à inflação, o spread, ou seja, a diferença do yield do GARI 11 acima desse título, estava em 3,58% em julho. É um prêmio de risco considerado atrativo por muitos. A própria gestão comenta que se vê na fila do pão, uma expressão deles para dizer que acreditam que o fundo está meio que esperando o mercado reconhecer o valor, já que o preço sobre valor patrimonial, PVP, está perto de 1, e o yield é alto comparado a outros FIs parecidos. Entendido. Então, para a gente amarrar tudo, o GARI 11 fez uma movimentação estratégica grande com a venda, reduzindo dívida, gerando lucro, mas ainda mantendo um pé nos ganhos futuros daqueles ativos via cotas subordinadas. Ao mesmo tempo, reforçou o caixa com uma nova emissão, preparando o terreno, e tudo isso mantendo um portfólio 100% ocupado com inquilinos de primeira linha e dividendos bem atrativos. É isso. Perfeito. É a imagem de uma gestão ativa, mexendo nas peças, para otimizar a estrutura de capital, reciclar os ativos e tentar gerar valor para o cotista. Mesmo que use umas estruturas um pouco mais complexas, como essa da venda com cota subordinada. Certo. Isso me leva a uma reflexão final, sabe? Essa abordagem de vender, mas manter uma participação subordinada para capturar a valorização futura. Será que ela realmente alinha os interesses de longo prazo com os cotistas da melhor forma? Ou será que ela introduz uma camada extra de risco, talvez? Uma complexidade que precisa ser monitorada bem de perto por quem investe? Fica aí a pergunta para a gente pensar.